O RBI Notícias está começando. Preguiça, indisposição e dificuldade de aprendizado. Esses sintomas revelam problemas emocionais e neurológicos de muitos estudantes. A falta de adaptação à escola também causa angústia e sofrimento, mas a maioria desses transtornos tem tratamento se diagnosticado corretamente. Eu começo agora com a pedagoga Rosimeire Medeiros. Rosimeire, é um prazer te receber aqui no programa. Igualmente, Pedro. Estamos na fase da hiperatividade. Isso, não na é? moda, né? Na moda. Todas as crianças hoje consideradas levadas são diagnosticadas como hiperativas. O que tem de verdade nisso? Olha só, é uma questão complicada com a avaliação da hiperatividade. Realmente denomina-se, né? É levado, é danado, é hiperativo. Mas precisa haver uma avaliação mais correta desses sintomas, porque a criança hiperativa ela tem que ser diagnosticada realmente e ela tem que ter um comportamento hiperativo em todas as situações da vida. E diagnosticada por um profissional de saúde. De profissional de saúde, neurologista. Neurologista. Tá? O neurologista faz avaliação e no caso de ser percebido e constatado que a criança tem o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, aí é entrado no tratamento o medicamento, orientação de pais e professores de como trabalhar com essa criança, que ele vai precisar de um atendimento diferenciado e mais a sessão de psicoterapia. Tá? Para um neurologista, esse diagnóstico é relativamente fácil de ser dado, não? Não, porque ele vai passar por uma série de exames, inclusive fazer o exame P300, ele vai fazer alguns eletros. Também, isso. E ele vai ter um histórico da vida desta criança, porque para ele ser diagnosticado, ele precisa ter no mínimo 6 meses daquele comportamento típico. Tá? Que normalmente não são 6 meses, normalmente quando a criança ela é da infância. Nasceu assim. Né? Ela não está, ela é. Ela é assim. Né? Eu falei que é relativamente fácil esse diagnóstico, porque certa vez eu conversei com um neurologista e ele me revelou isso. Olha, eu sei avaliar de maneira bastante fácil, simples. Muitas vezes eu dispenso até o eletroencefalograma. Apenas realizo para apresentar aos pais e tirar todas as dúvidas. É um diagnóstico. É um diagnóstico, né, mais preciso. Exato. Mas um simples questionário, na maioria das vezes, consegue um laudo preciso, identificar se o aluno realmente sofre de déficit de atenção e de hiperatividade. Exatamente. E eu achei as perguntas muito pertinentes, realmente. Né? Perguntavam se a criança é irrequieta, se ela consegue ficar sentada 5, 10, 15 minutos na frente de um videogame, na frente de uma televisão. Geralmente essas crianças não conseguem se concentrar. Se ela mexe muitas pernas, mexe muitas mãos, né? Se ela não fica realmente sentada durante muito tempo, se ela interrompe as pessoas ao falar, se ela fala impulsivamente, sem pensar, né? Se ela... Geralmente são aquelas crianças tagarelas. Exatamente, né? Falam e não param, às vezes não pensam para falar, interrompem a todo momento. Brincadeiras onde é exigido memória muito prolongada, ela não faz parte do grupo. Exato. Quando ela entra numa brincadeira de grupo, normalmente ela atrapalha a brincadeira, porque ela é mais agitada do que o restante, né? Ela não consegue respeitar o limite, ela não consegue respeitar normas, né? Então, são sintomas bem característicos, acrescentados de vários outros, que vão determinar a hiperatividade real da criança. Né? Bem, você é pedagoga de um curso chamado Nota Máxima, não é, que fica aqui na 309 Norte, aqui em Brasília. Isso. Não é? E você é um curso especializado em recuperação e acompanhamento escolar. Geralmente vocês atendem a esse público, essas crianças que são hiperativas e que têm déficit de atenção? Também, olha só,
O nosso curso ele é direcionado para atuar justamente nessa área de defasagem de aprendizado, seja ela por qual motivo, né? Então, seja por um transtorno como esse, seja por uma dificuldade realmente de aprendizagem. Uma dificuldade de aprendizado, ou um transtorno, ou falta de hábito, né, que não foi criado durante a infância, e falta de estímulo, falta de motivação, que existem N fatores, né? Então, a gente desenvolve o trabalho preenchendo isso, resgatando nos alunos conteúdo escolar, que normalmente eles estão precisando e não estão alcançando uma nota, mas eu falo que a nota é uma consequência de alguma coisa. Né? Existe ali um motivo dele não estar alcançando aquele resultado considerável bom pelo pai ou pela escola. E vocês atendem alunos de primeiro e segundo grau? Ensino fundamental e médio, com todas as matérias, inclusive língua, com inglês e espanhol. Me diz uma coisa, esses alunos que têm esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, qual o percentual desses alunos diante dos alunos do Nota Máxima, do curso onde você atua como pedagoga? Olha, Pedro, assim, para você ter uma ideia, por exemplo, de 20 alunos que fazem a matrícula no Nota Máxima, para que nós possamos fazer esse acompanhamento, a gente percebe aí pelo menos 3 alunos que estão com necessidade de fazer uma avaliação neurológica para confirmar um quadro de TDA ou somente de hiperatividade. Então isso corresponde a 15% dos alunos? Pelo menos 15% a 20% mais ou menos dos alunos. E bem menor do que os pais preconizam. Exatamente. Os pais muitas vezes chegam no Nota Máxima dizendo que o filho tem déficit de atenção, é hiperativo e isso não corresponde à realidade? O pai, ele geralmente, ele gera um fator de ansiedade muito grande quando ele não começa a ter a resposta positiva, né, do filho na escola. E ele normalmente acha que o filho, quando ele vai procurar ajuda, ele erradamente, às vezes, deixa para procurar ajuda em final de ano escolar, né? E aí já veio de um estresse gerado o ano escolar inteiro. Quando o filho já está quase sendo reprovado. Quase sendo reprovado e assim, já houve o estresse e o desgaste do relacionamento o ano inteiro de cobrança, né? Então o pai naquele momento, ele já chega assim, pelo amor de Deus, me ajuda, faz alguma coisa, e meu filho ele tem déficit de atenção, ele é hiperativo, ele não tem concentração, ele não consegue prestar atenção. Mas, na verdade, ele não tem. E quando vocês revelam isso para os pais? Olha, que o filho deles não tem nenhum desses transtornos, que a causa é uma falta simplesmente de hábito, de disciplina, de método de ensino. Exatamente, de cobrança correta. Eles ficam mais tranquilos ou eles ficam mais decepcionados? Olha, porque claro isso é comum, né? Todo pai diz que o filho é inteligentíssimo, não é? Mas olha, isso na realidade não corresponde à verdade. Veja, né? Bem, porque Pedro, o gênio, são poucos os gênios que são os destaques. São os destaques. Né? Geralmente nós temos uma inteligência média, né? Mediana, igual a de todos os outros. Alguns talentos, algumas habilidades, né? Para algumas coisas, para outras uma inabilidade total, não é verdade? Exatamente, que é comum, né? Cada indivíduo com a sua particularidade. Os superdotados têm uma habilidade espetacular para determinadas áreas, não é verdade? Exatamente. Agora, por exemplo, eu acho importante destacar que os pais chegam com essa preocupação, quando a gente percebe que pode até ser, a gente continua avaliando e dá a orientação, manda procurar o profissional específico, e realmente quando é diagnosticado e entra com o tratamento, que é um tratamento multimodal, né? Medicamento, orientação de pai, professor e psicoterapia. São os 3 tratamentos conjuntos para poder ter um resultado favorável. O aluno realmente apresenta uma melhora impressionante. Esse tratamento medicamentoso geralmente é com antidepressivo, não? Existe uma linha de... E tem esse famoso medicamento, Ritalina. Ritalina, Eu até recebi há pouco tempo um psicólogo e psicanalista, Marcelo Pio da Costa,
que inclusive é autor de vários livros infantis, e ele escreveu um livro chamado Rita e Lina, né? Exatamente para